Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nos ouve e nos assiste. Hoje nós temos duas pessoas, né? Que a Gláucia Adeniquet vai me ajudar, mas de alguma maneira também vai contribuir nessa conversa. E nós temos uma convidada importantíssima, que é a Matilde Ribeiro. Yes, vocês querem dizer oi para os nossos assistentes? Matilde? Sim, eu estava esperando a Gláucia. Bom dia a todos, todas. É sempre um prazer, Raquel, esse nosso bate-papo. Eu já sou freguesa, quero desejar a todos, todas que estão nos ouvindo uma boa semana e estou aqui, de coração aberto. Vamos lá. Maravilha. Bom dia, Raquel. Bom dia, Matilde. É um prazer estar com vocês, né, e revê-las, mesmo à distância, mas sentir esse calor via internet, né? E estar aqui hoje para a gente conversar, bater um papo sobre a nossa trajetória de vida e principalmente relacionada à nossa companheira Matilde Ribeiro. Então, é um prazer estar aqui com você, Raquel Moreno, e com a Matilde. Eu esqueci de falar bom dia para você, Gláucia. Bom dia. Você está em Uberlândia, né? Estou em Uberlândia, sim. Eu estou aqui em Fortaleza. E Raquel está em Itapetininga? Pois é, que coisa maluca. Nós estamos distribuídas pelo país, não é? Uhum. Isso é coisa de feminista, né? Estamos em todos os lugares. Uhum. O que você está fazendo em Fortaleza, Matilde? Raquel, eu estou morando aqui há 2 anos. Como eu sou de São Paulo, sabemos, mas eu tenho mudado muito em consequência do trabalho, né? Mudei de São Paulo para Santo André, depois para Brasília, depois para Bahia e agora no Ceará. Eu moro em Fortaleza, dou aula na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Estou aqui nesse calor doido. Imagino que deva estar mais quente mesmo, né? Por aí. Aqui o slogan aqui da cidade é um sol para cada um. Um sol para cada um é muito. É muito. Bom, Matilde, você tem falado numa série de programas de rádio, de TV, etc. e tal, com relação ao mês, que virou um mês da consciência negra, né? Sim. Você não quer fazer uma síntesezinha do que aconteceu, do que você falou, um pouco disso? Faço. Por favor? Então, o 20 de novembro, ele passa a ser uma estratégia de luta do movimento negro em 1971. Este ano, portanto, completou 50 anos. Né? O surgimento dele consta na história que foi no Rio Grande do Sul, através da ação de uma entidade do movimento negro chamada Palmares. A pessoa que se tornou mais conhecida neste processo foi o poeta e escritor Oliveira Silveira, que já faleceu, mas era uma pessoa extremamente atenta às questões nacionais, às questões raciais, e assim, um homem fantástico. Eu o conheci, super doce, super amigo assim de todo mundo. E a partir então dessa iniciativa da Palmares, a instituição, a proposta foi se nacionalizando, né? E mais próximo agora, nos anos 90 e poucos, passou a constar da agenda oficial do Estado essa data. Então, hoje, no Brasil, o 20 de novembro está sacramentado como uma data na agenda oficial das instituições governamentais, instituições públicas, e também das privadas. Então, o que se discute, Raquel e Gláucia, a Gláucia tem acompanhado comigo isso ao longo dos anos também, o que se discute nesta data é que
o 13 de maio, o dia da abolição da escravidão, não é um dia para comemoração ou para festejos, considerando que, lá em 1888, a abolição aboliu, mas não incluiu, né? E a condição que a gente vive até hoje é perversa, né? A população negra e também a população indígena, por outro processo, mas também vive as mazelas da pobreza, da vulnerabilidade, etc. E o dia 20 de novembro refere-se ao dia de morte de Zumbi dos Palmares, há mais de 300 anos. E consta na história que Zumbi dos Palmares foi morto pelo poder da época e a sua cabeça foi apresentada numa bandeja em praça pública como uma referência para que os escravos, os escravos na época, né, 300 anos atrás, os escravos não fugissem, não se aquilombassem, né? Então, justamente por isso, o dia 20 de novembro é tido por nós como um dia de luta, mas um dia de enaltecimento da nossa capacidade de luta, da nossa rebeldia, né? Para nos fazer presentes na sociedade como cidadãos, como cidadãs. E uma crítica que se faz atualmente, Raquel, é que é muito positivo. De um lado, é muito positivo que esse dia esteja na agenda nacional, em espaços públicos e privados. Mas, por outro lado, a crítica que se faz é que não se deve ter uma consciência racial só no 20 de novembro, né? Isso é para todos os dias do ano. Então, os debates acontecem espalhados pelo Brasil das mais variadas formas, atividades culturais, atividades políticas, e o que importa é que nós estejamos presentes na agenda nacional, fazendo as nossas reflexões históricas e, mais uma vez, reafirmando a importância da igualdade, justiça e direitos sociais para todos. Esse é o enredo. Uhum. E este ano, em vez de 16 dias de ativismo contra a violência à mulher, aqui no Brasil nós tivemos 21 dias de ativismo contra a violência à mulher, porque para justamente pegar o dia 20 de novembro também. Como é que está a situação das mulheres negras com relação à questão da violência? Pois é, a violência ela acomete a vida de todas as mulheres, né? Independente de classe social, independente de raça, independente de religião, qualquer coisa, porque ela acontece. Nós estamos falando aqui da violência doméstica, né? Esta acontece nos espaços privados, mas a violência sobre a mulher também acontece no espaço público, quando nós somos assediadas ou agredidas pelo tipo de roupa que a gente usa, ou até mesmo não somos benquistas nos lugares, porque pela visão de que lugar de mulher é em casa, né? E em casa a violência acontece de maneira intensa e acaba sendo uma questão considerada de mundo privado, que ninguém tem a ver com isso. E por isso o movimento de mulheres, o movimento feminista e com a adesão dos outros movimentos sociais, levantou a bandeira, a frase: em briga de marido e mulher se mete a colher, né? E em relação às mulheres negras, é importante que a gente tome um cuidado de não dizer que as mulheres negras são mais agredidas porque os homens negros são mais violentos. Isso não é verdade. O que acontece é que a vulnerabilidade da condição de vida eleva a possibilidade da violência, e a população negra é a mais pobre entre os pobres, né? Então, a mulher negra, nessa condição, está mais sujeita à violência. E ainda agravando na atualidade, com esses quase 2 anos de isolamento social que a gente vive, já existem estudos na praça que dizem que o isolamento social
acirrou a violência contra a mulher, né? Porque as pessoas ficam fechadas no mesmo espaço, a condição de moradia das pessoas empobrecidas faz com que as pessoas fiquem amontoadas, que não tenham os seus espaços, que não tenham a sua intimidade, e aí, com isso, a violência vai se agravando, né? Além da fome, do desemprego, da miserabilidade, tudo isso vai se somando. O resumo é que nós temos que continuar com o nosso bloco na rua e atuando firmemente para combater a violência a todas as mulheres, em especial as mulheres negras, por conta do racismo e do machismo, né? Que os dois juntos tornam a vida dessas mulheres um inferno, né? Gláucia, você botou teu bloco na rua, em Minas? Nós temos botado nosso bloco na rua cotidianamente, né? Principalmente pela situação que a companheira Matilde está colocando, a questão do patriarcado. Eles estão presentes no dia a dia. Uhum. Esse governo, a situação aprofundou mais do ponto de vista da violência, né? Da morte, principalmente da juventude negra, né? Relacionado também aos povos indígenas, também está havendo várias violências, então não tem como a gente não estar presente. Nós estamos com outras entidades, vereadoras, trabalhando nessa questão do dia 21, de 21 dias de ativismo contra a violência, e organizamos a questão do 4 de dezembro, Bolsonaro Nunca Mais, com um corte também antirracista, né, anticapitalista, antimachista, e tivemos na rua e na praça aqui, Ismene Mendes, colocando a nossa pauta. E não dá para você, mesmo sendo as mulheres na rua, nós mulheres tem as nossas diferenças e a nossa diversidade. Então, trabalhar o corte étnico-racial em todas as situações é importante porque inclui, né? Inclui vários grupos de mulheres que sofrem a consequência desse estado racista e machista do qual vivemos. Olha, por falar no Estado racista e machista, a gente sabe que jovem negro na rua é suspeito imediatamente, né, Matilde? Sim. E a gente tem também, na Fundação Palmares, um negro que diz que chega de mimimi, que coisa mais absurda. O que você tem a dizer a respeito disso, Matilde, por favor? Da onde surgiu essa pessoa, né? Que, aliás, surgiu de um pai muito legal. O pai dele é um adepto do movimento negro, é um integrante do movimento negro, um escritor muito reconhecido nacionalmente. Então, eu não sei o que fez que esse tal Sérgio Camargo virasse essa pessoa desprezível do jeito que ele se apresenta. A Fundação Cultural Palmares, ela existe desde 1988. E o movimento negro, a princípio, criticou muito o governo Sarney, em 88, quando criou a Fundação Cultural Palmares, não pela existência da fundação, mas por ele ter reduzido a demanda histórica do movimento negro à cultura, né? Mas, de qualquer maneira, as coisas avançaram, a gente conseguiu recolocar a pauta da igualdade racial, teve a marcha de 95 do movimento negro, teve a marcha de 2015 das mulheres negras, que renegociaram com governos o nosso caminho de construção da política pública e tal. E a Fundação Cultural Palmares, ao longo desses anos, foi e é uma instituição muito importante, porque a cultura negra foi esquecida ao longo da história. Então, é importante ter um órgão de governo que se ocupe do fomento à cultura negra. E
inacreditável que no século XXI a gente esteja subjugado a uma posição de um presidente da Fundação Cultural Palmares desse perfil racista, misógino, um perfil que não respeita a história, fascista, bolsonarista, enfim. Nós temos lista de adjetivos negativos em relação a esse cidadão. E existe uma movimentação para que ele saia fora, né? Para que a Fundação continue cumprindo com seu papel. Mas nós estamos vivendo esse dilema, né? Enquanto isso, você começou falando dos jovens negros, né? Linkando com a Fundação deveria ser uma referência para esses jovens negros de positividade em relação à cultura negra, né? Porque a sociedade, da forma como trata os jovens, ela tem colocado eles em perigo, né? O sociólogo Emir Sader, nosso amigo, ele, num dos textos dele, ele diz o seguinte, que o maior escândalo do Brasil é o índice de mortes dos jovens negros por agentes de segurança, né? E aponta que essa deveria ser uma das principais medidas de qualquer governo para trabalhar na lógica da seguridade de fato, né? Da segurança pública de fato e da cidadania. Então, as coisas estão aí, a olhos vistos, né? O presidente da Fundação Cultural Palmares que tem que cair fora e os jovens negros que estão morrendo a rodo sem uma medida mais continuada do Estado para coibir esse índice de mortes. Então, são duas situações completamente vexatórias na nossa realidade. Gláucia, você não quer perguntar alguma coisa para a Matilde também, por favor? Então, Matilde, você nos trouxe aí os 50 anos de resistência da população negra em torno da construção do 20 de novembro, né? Sendo que a gente está há mais de 500 anos nessa resistência, e por isso o quilombo, né? E por isso o Zumbi dos Palmares. E, ao mesmo tempo, a Raquel traz essa questão da Fundação Palmares, que eu acho que foi a primeiro equipamento público de enfrentamento à questão do racismo no Brasil, Sim. Né? Sim. E depois, no governo Lula e na sua gestão, nós ampliamos, né, as políticas públicas de enfrentamento ao racismo, né? O enfrentamento à questão do patriarcado também, do machismo, do impeachment, da retirada da nossa presidente legítima, uma perda assim, quase completa das conquistas desses mais de 500 anos da população negra. Aí eu queria assim, refletir com você o caminho, qual o caminho mais seguro que a gente possa garantir minimamente que essa população negra explorada, excluída de cidadania, possa perder os seus direitos na medida que de 4 em 4 anos tem eleições. E aí a gente parece que fica presa às vontades políticas dos governos, né? Principalmente do presidente da República. Como que você, dentro da universidade, junto com outras companheiras nesta área da academia, tem pensado em alternativas para que o movimento organizado possa se fortalecer em suas pautas e nas suas conquistas? O desafio é muito grande, né, Gláucia e Raquel? Nós somos militantes, já somos consideradas dinossauras, né? Militantes históricas. Quando eu cheguei, a Raquel já estava, depois eu conheci a Gláucia, e assim a gente vai formando redes, né?
Isso, eu estou nessa há quase 40 anos. Então, eu não vejo alternativa, menina, senão a gente investir na continuidade, no fortalecimento dos movimentos sociais, né? Fortalecimento das mulheres, fortalecimento da juventude, da população como um todo. E as pautas elas vão se repetindo, né? Então, por exemplo, lá em 88, na revisão constitucional, nós estávamos em São Paulo, as três. E, aliás, acho que a Gláucia ainda não, né? Eu estava chegando. Então, e nós fizemos uma grande movimentação pelo movimento de mulheres para garantir a questão a legalização do aborto dentro da Constituinte, né? E, como sabemos, a nossa sociedade é extremamente conservadora, até hoje o aborto não foi legalizado, né? E nós continuamos lutando nesses 30 e tantos anos pela mesma pauta, né? Não é que a gente não seja criativa, não é isso. Nós somos muito criativas, mas a questão é que a necessidade urge, né? E a necessidade das mulheres, as condições em que as mulheres praticam o aborto. Eu costumo dizer, Raquel e Gláucia, que nós não somos favoráveis ao aborto. Não é legal fazer aborto. Nós somos favoráveis a que a mulher possa fazer o aborto quando precisar, né? Que ela possa ter esse direito. Mas o aborto tem que ser evitado, por isso tem métodos contraceptivos, tem tantas formas de evitar a gravidez, né? Agora, hoje, século XXI, né, ano 2021, a gente continua lutando pelo aborto e certamente daqui a algum tempo vai haver uma nova revisão constitucional e lá estaremos nós ou as nossas futuras, né? Por que eu estou citando essa questão do aborto, Gláucia, para dialogar contigo? É porque cada movimento social tem uma questão que é o calcanhar de Aquiles, né? Que é aquilo que a sociedade não engole de forma alguma, né? Na agenda das mulheres, entre tantas coisas, a legalização do aborto é uma delas. Na agenda do movimento negro, é o próprio debate sobre o racismo. Quando nós falamos sobre racismo, nós somos acusados de vitimistas, de mimimi e assim por diante, né? Só que o Brasil existe há mais de 500 anos, oficialmente, né? E a escravidão durou quase 400 anos, nós estamos só há 133 anos da abolição da escravidão, só e muito. Porque quando eu falo só, é porque o tempo da escravidão é maior do que o tempo em que nós somos libertos. E muito, porque passou 133 anos da abolição da escravidão e até hoje nós não conquistamos o nosso lugar de cidadania nesse país, né? Aí as pessoas falam para mim, Matilde, mas você é uma doutora, dá aula numa universidade pública, circula pelo mundo, etc. Tá, gente, eu sou uma exceção. Eu não sei por que cargas d'água eu me tornei uma exceção, porque a minha origem é igual à maioria da população brasileira, periférica, pobre, pais analfabetos, a primeira a entrar na universidade da família, tudo isso, né? Então, assim, vamos olhar o mundo de maneira mais ampla, né? E no que diz respeito à questão do racismo, eu tenho uma questão que eu sempre coloco, que é o seguinte: hoje em dia, nesse século XXI que a gente vive, se a gente pergunta para alguém, até por questão politicamente correta, a pessoa vai responder assim. Você pergunta, existe racismo no Brasil? A pessoa vai falar, existe. Aí você pergunta, quem pratica o racismo? A pessoa diz, eu não sou racista. Né? Então, assim, nós vivemos num país racista sem quem pratique o racismo.
né? É um fenômeno, né? Uma situação das mais mesquinhas possíveis. Então, Gláucia, para lutar contra o racismo, contra o machismo, não existe outra saída senão movimentos sociais fortalecidos, pressão ao Estado, pressão a governos e, como eu já disse há pouco, a gente manter o bloco na rua. E, assim, manter o bloco na rua a gente faz de várias formas. Eu, hoje, por exemplo, dedico a maior parte do meu tempo à vida na universidade, mas o que é que eu faço? Eu escrevo textos, eu ajudo os alunos a se organizarem, levo os alunos para as passeatas, é uma forma de militância, né? Participo de congressos, faço minhas lives adoidada pelo Brasil afora. Essa tem sido hoje a minha forma de resistência, mas eu estou dizendo que nós podemos somar várias formas, mas a rua é fundamental. Estarmos na rua é fundamental. A rua é realmente fundamental, você tem toda a razão, mesmo porque, bom, meu povo foi escravo no Egito antigamente, né? Muitos séculos atrás, construímos as pirâmides, etc., etc. E o Moisés acabou nos tirando de lá, né? E passou, em vez de 4 meses no deserto, ele passou 40 anos no deserto, que é para garantir que aquela geração tinha acabado e que poderia, eventualmente, ter uma outra mentalidade, né? O povo negro aqui e continuou sem os seus direitos. Portanto, é fundamental que se levante essa questão do povo na rua, não só dos movimentos, de todos os movimentos sociais na rua, né? Inclusive o movimento negro, né? E também, sem isso, como é que a gente muda a situação, né? Pois é, olha, Raquel, a Gláucia caiu. A Gláucia caiu, mas ela volta daqui a pouco. E você estava falando também da questão do aborto. Está se discutindo em Brasília, parece que sorrateiramente, a questão do aborto de novo, porque estão dizendo que o aborto em caso de estupro, que é garantido por lei, né, a criança não tem culpa, que ela teria que ser amada, né? Que coisa mais terrível é essa, né? Nós estamos retrocedendo com relação a todos os direitos da mulher. É verdade. É verdade. Nós vivemos um momento, né, tem em grande medida a ver com este atual governo, né? Desse nominável presidente da República, né? Agora, tem uma questão histórica também, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e não é pobre. Há de se frisar isso. O Brasil não é um país pobre, é um país com uma costa praiana imensa, com um ecossistema fantástico, não tem terremoto, enfim, tudo isso favorece. Um número de milionários crescente. Então, tudo isso favorece, só que o dinheiro é concentrado na mão de meia dúzia, né? Tem meia dúzia de famílias que comandam as comunicações no país. Então, em função disso, nós vamos aí empurrando com a barriga. Nós não, né? O sistema político instituído e esta situação tão forte de acúmulo de riqueza na mão de poucos vai empurrando com a barriga, né? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Fogo. Gláucia? Quer perguntar alguma coisa antes de eu falar? Gláucia, está nos ouvindo? Não está. Agora, você pode falar ou não? Não. Bom, Matilde, você também está inovando, não é? Você está fazendo poesia
Conta para nós, o que é isso? Pois é. Quem me conhece mais de perto, até teve algumas pessoas tiveram a oportunidade de de identificar esse meu lado. Eu sempre escrevi poesia, Raquel, desde a adolescência. Mas eu nunca tive coragem de tornar pública. A minha forma, até agora, que eu decidi pôr no mundo, mas até agora, sabe o que eu fazia? Por exemplo, no final de uma oficina, às vezes eu estava numa oficina com mulheres, que é um negócio bacana, é uma delícia trocar as nossas histórias de vida, né? Aí, durante, eu escrevi uma poesia. Aí, no final, eu fechava o evento com uma poesia. Né? Gláucia já esteve comigo em várias situações assim. Mas é isso, eu escrevi ao longo dos anos, fui acumulando. Agora, nessa altura do campeonato, né, eu estou com 61 anos, eu resolvi deixar de ter vergonha disso. Eu tenho uma amiga que vocês também conhecem, a Elisa Lucinda, a poeta. A Elisa sempre me diz, eu conheço a Elisa há uns 30 anos, ela sempre me disse, Matilde, o que se escreve não é para guardar. Se você escreve é porque você tem o que contribuir com o mundo. E eu sempre tive vergonha. Bom, agora eu resolvi. Eu e minha irmã, a minha irmã artista, né? Nós trabalhamos juntas. Então, eu estou selecionando os meus textos. A cada mês, nós organizamos uma série, uma vez por semana, toda sexta-feira, no canal YouTube, chama-se Memórias Poéticas, o canal. E a cada mês, então, a gente tem um tema. Por exemplo, em outubro, o tema foi mulher. Em novembro, o tema eu chamei de negratitude, né? Em função do 20 de novembro. O de outubro eu chamei de mulherice. Então, foi mulherice, depois negratitude, e agora, em dezembro, vem anúncios. Então, o que eu discuto nesse dezembro, através das poesias? Essas coisas dessa emoção do fim de ano, essa emoção de Natal, o que será o futuro. Então, eu discuto essas coisas. E a cada mês eu vou mostrar um tema através de poesias. Você lembra de alguma delas para poder recitar agora? Eu não lembro, mas eu tenho aqui, eu tenho escrito, eu posso fazer. Eu não sou boa, eu não memorizo assim para falar prontamente. Eu leio. Então eu vou falar. Posso? Por favor. Então, essa que eu vou ler agora é recente, é de agosto deste ano. Ela se chama Dona de Si e do Mundo. Mulher negra é dona de si, mas não nasce com esse saber. O mundo lhe diz não. Parece que seu destino é sofreguidão. Durante muito tempo em sua vida, os dias lhe escapam pelos vãos dos dedos. Não existe tempo nem para ter medo. É uma tarefa atrás da outra, desde muito cedo. A mãe, quando não morre antes da hora, também não é educada para ser senhora de suas obras. Os dizeres para avó, mãe e filha são sempre quase os mesmos. São Marias que cuidam dos outros, da humanidade. Mas da herança do cuidar, limpar e servir, surge também um sentir e agir ancestral. É nesse fio condutor da vida que se apegam as que respiram fundo e, com o peito cheio de ar, sacodem a cabeça e deixam o corpo girar. Esse movimento, por tempos e repetidas vezes, oportuniza a percepção de que as coisas não são estáticas. E se o mundo sai do prumo, tudo pode ter outro rumo. Há um túnel com luz. Existem pistas nas esquinas da vida. Sim, mulher negra é dona de si. E se não nasce sabendo,
Se a mesquinhez humana lhe escondeu esse segredo, deve ficar atenta aos acenos do vento, que a levarão ao lugar de si própria. É nessa hora que vem a descoberta. Sim, mulher negra é dona de si. E a luta é para que também se aproprie cada vez mais de si própria e do mundo à sua volta. Elisa Lucinda tem toda a razão. Toda a razão. Você tinha que ter divulgado desde mais cedo, inclusive, essas poesias todas, né? Porque são poesias engajadas também, né? São. É muito legal. Você está divulgando semanalmente, não é? Toda sexta-feira tem uma poesia no canal Memórias Poéticas do YouTube. Eu faço o texto e a Valu, minha irmã, faz a edição, a arte do card, que vai, do videozinho que vai ao ar. Ai, que legal. Eu quero ver. E tem uma coisa também. A narração é sempre uma voz de uma pessoa, até agora tem sido assim, né? Depois pode mudar, mas até agora a voz de uma pessoa conhecida. Então, já foi aqui o Sam Oliveira, já foi a Maria Ceissa, já foi a Doris do Samba, de BH, e assim por diante. Eu entendi, na época em que você foi premiada pela Faculdade do ABC, né? E eu entendo mais ainda à medida que a gente vai conversando, né? O prêmio que você recebeu bateu como na tua vida? Espera aí que eu vou te falar. Dá só um tempinho que eu vou procurar aqui no telefone. Eu fiz uma poesia também para isso. Só um minutinho. Opa! Legal. Espero achar. Se não achar, fico devendo. Foi interessante, Raquel, porque foi uma coisa que eu não esperava, né? Sei. A gente que tem esse veio militante, a gente trabalha, eu pelo menos trabalho bastante com todo mundo, né? E acho bárbaro, por exemplo, o professor Kabengele Munanga recebeu um título recente agora pela UFRJ. O Oliveira Silveira, que eu citei, do 20 de novembro, recebeu o título de doutor honoris causa pós-morte da Unipampa, né? O geólogo, o Milton Santos, recebeu 20 títulos honoris causa na sua vida. Então, é interessante, né? O reconhecimento melhor quando ele é em vida, né? Eu estou achando, estou chegando. Está chegando. Tudo Nós bem. Estamos chegando ao fim também, né? Tá. Eu achei. Chama-se assim, Graças à la Vida. Recebo a feminagem, doutora honoris causa, respiro fundo e sinto meu coração bater mais forte. Puro agradecimento. Passo a refletir sobre as dimensões da vida e o que isso representa. Significa olhar para o mundo de cabeça erguida, empoderada pelo encontro de almas. Como parte dos que constroem as edificações, os barcos, os carros, as estradas, e pouco usufruem dos feitos. Significa olhar para as palmas de minhas mãos e não encontrar mais calos, mas lembro-me das mãos calejadas de meus pais, primeiro no cabo da enxada e depois nos equipamentos de trabalho nas grandes cidades e nos suportes dos ônibus lotados. Significa olhar para o passado e recuperar que fui a primeira pessoa da família
a cruzar pelos compridos corredores das universidades, onde até hoje muitos me perguntam: o que faz aqui? Significa olhar para as minhas pastas cheias de diplomas e constatar que meus antepassados não aprenderam sequer o beabá. Significa perceber as periferias e lugares longínquos e lembrar as noites e fins de semanas vividas com mulheres e homens que descortinam mundos e nos movimentos sociais emergem contra as injustiças. Significa olhar para negras e negros e recuperar os séculos de escravidão e da incansável luta contra o racismo por liberdade e direitos sociais, que alimenta a ação do movimento negro. Significa olhar para as mulheres, compartilhar de sua graça e garra, que desvelam a importância do combate ao racismo e à explicitação do feminismo. Significa olhar para a sociedade com suas crueldades e ver aflorar em mim a escolha que fiz desde muito jovem, pelo lado dos que trabalham de sol a sol e que, com fé, acumulam energias para dias melhores. Significa olhar para o universo das políticas públicas e almejar que as questões raciais e étnicas e de gênero sejam priorizadas, e para que isso aconteça, é necessária a manutenção de um exército em luta. Significa olhar para as estrelas e buscar transformar seu brilho em luzes e esperança para caminhos da vida. É seguir em frente, sempre, sempre. Muito legal, muito bom. Ai, estou emocionada. Matilde, dia 4 de dezembro teve grandes manifestações na rua, dia 12 vai ter outras, e nós estamos preparando, na verdade, o 8 de março. Né? O movimento social tem que estar na rua, certo? Certo. Tá. E estaremos todos e todas juntos na tentativa de mudança da situação política deste país, certo? Certo. Qual é mesmo a próxima data, Raquel? Dia 12. Ah, é? É. Em São Paulo vai ter uma manifestação e, na verdade, o dia 4 de dezembro tinha como chamada em preparação ao 8 de março. Né? Ah, certo. Certo. No 8 de março do ano que vem, eu vou estar em São Paulo. Opa, eu também! Vou sair para a rua, junto com a mulherada. É isso aí. Gláucia, você vai estar onde no dia 8 de março? Alô? Oi? Onde você vai estar 8 de março? Eu gostaria de estar em São Paulo com vocês. Vamos? Ai, eu, desse 4 de dezembro, quando eu vi aquela mulherada na Paulista, eu falei, ai, meu Deus. Eu também, eu fico aqui de Fortaleza acompanhando as coisas que acontecem em São Paulo. É óbvio que tenho que me acostumar a acompanhar aqui em Fortaleza, que é onde eu estou fisicamente, e gosto de estar aqui. É que tem memórias muito fortes daí, né? Eu também. Bom, gente boa, nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Gláucia, você quer dizer alguma coisa para depois Matilde se despedir? Está muito difícil. Me desculpem. Você tem caído, né? Tudo bem. Estou caindo e levantando, caindo e levantando. Eu estava dizendo que sábado passado, quando eu vi aquela mulherada toda na Paulista, eu senti aquela energia, né? E a gente saber que a gente fez parte dessa história, né, Matilde, quando em São Paulo, por mais de 40 anos. Então, é muito bom a gente perceber que estamos vivas, né? Estamos vivas.
e estamos presentes na luta. É aquilo que a Matilde falou sobre os ganhos, as idas e vindas, né? As conquistas e as perdas, mas nós em movimento, né? A nossa ousadia, a nossa esperança, o nosso projeto de transformação, eu acho que é isso que fica, independente de nós passarmos ou não, mas essa proposição, toda essa energia que nós dedicamos, ela está presente e continua viva a partir de outras pessoas também, né? Até que sejamos todas livres, né? Sem discriminação, sem opressão, né? Sem nenhum tipo de violência. Eu acho que essa é a nossa meta. E por isso que a gente está aqui, e por isso que também nos unifica, né? Não é à toa que estamos as três aqui hoje refletindo sobre o mês de novembro, sobre a questão da violência contra as mulheres, a questão do enfrentamento ao racismo, e a pauta, inclusive, da marcha esse ano, a Marcha Mundial de Mulheres, foi incorporar, Matilde, essa questão do racismo e o antirracismo, né? Bom, doutora Matilde Ribeiro, doutora Eunório Scalza, por favor, você quer se despedir do nosso programa? E nós continuamos à disposição qualquer hora, qualquer dia que você queira falar com a gente, tá? Tá certo. Então, Raquel, eu me sinto super em casa. Esse nosso bate-papo é sempre muito bom, muito produtivo. E eu entendo, assim, você é perseverante nessa iniciativa da comunicação, né, desse programa que você faz, e tem que ser, né? Então, eu super valorizo essa sua iniciativa, e estar a cada momento contigo é uma forma de recontando a nossa história, né? Porque os fatos que nós trouxemos aqui diz respeito a mim, a você, à sociedade, né? É muito importante que a gente possa dividir isso, trocar, né? Obrigada. Perfeito, obrigadíssima. E a gente volta na semana que vem. O Observatório da Mulher volta na semana que vem. Até mais. Obrigada, tudo de bom. Até mais. Tchau. Obrigada.